Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Então vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 e 16, onde a palavra de Deus diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Irmãos, estou meditando na palavra do Senhor. Nós vemos aqui nessa passagem que o rei da Síria, constantemente ele estava fazendo ali guerra contra a nação de Israel. E ele então montava o seu acampamento em certos lugares ali estratégicos para tentar pegar o rei de Israel em uma emboscada quando ele passasse por aquele lugar. E constantemente quando ele planejava em montar esse acampamento, Deus revelava para Eliseu aonde ele estava acampado. Eliseu revelava ao rei de Israel. Ele evitava de passar por aquele lugar. E ele constantemente se livrava da mão do inimigo. E o inimigo então ficou preocupado com aquilo. Ele começou a pensar o quê? Tem alguém no meio de nós que está nos traindo, que está contando para o rei de Israel aonde nós estamos armando o nosso acampamento. E alguém ali no meio então do exército do rei da Síria falou assim: Não, meu senhor, não é que tem alguém de nós que está te traindo, mas é porque lá no meio deles, eles têm o profeta Eliseu. E Deus revela para ele tudo que o Senhor conversa aqui na sua cama de dormir, em oculto. Deus revela para ele lá e ele conta para o rei de Israel. E o rei da Síria então falou assim: Então faz-me saber onde está esse homem chamado Eliseu. E a Bíblia diz que ele então envia carros, carruagens ali, cavalos, um grande exército, em busca do profeta Eliseu. E a Bíblia então diz que eles cercam a cidade de Dotã ali, com o seu exército ali. E o moço de Eliseu, quando acorda bem cedo pela manhã, ele vai lá fora dar uma olhada, e quando ele vê a cidade tomada por aquele exército ali, ele põe a mão na cabeça, imagina, e ele diz: Ai, meu Senhor, que faremos? Aí ele conta para Eliseu: A cidade está cercada, Eliseu, eles vão nos matar, eles vão nos destruir. Aí Eliseu olha para ele e diz assim: Meu filho, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aquele homem de Deus ali, chamado Eliseu, eu imagino ele falando para aquele jovem: dobra o seu joelho, porque a Bíblia diz que ele ora para aquele jovem ali. E na oração dele ele diz assim: Senhor, peço que ele abra os olhos para que veja. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele moço ali. E quando ele olhou, ele viu um exército muito mais numeroso de cavalos e carros de fogo ali, ao redor de Eliseu. O que eu aprendo aqui nessa passagem, irmãos? Quando Eliseu diz: Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmãos, muitas das vezes, por falta de conhecimento, diante das lutas, das dificuldades, das provações, muitas das vezes a gente engrandece o exército do inimigo e esquece do tamanho do nosso Deus, do tamanho daquele que está conosco todos os dias, do tamanho do nosso Criador, meus irmãos. Eu vejo muitas das vezes pessoas que valorizam mais a enfermidade, mais a situação que ele está passando, do que o tamanho do seu Deus, do que a força do seu Deus, do que o poder do seu Deus. A gente vê naquela passagem de Saul com Davi, a gente vê a comparação ali é grande, porque quando Saul, meus irmãos, aquele gigante chamado Golias se levanta contra o exército de Israel, ao invés de Saul pelejar, ao invés de Saul ir ao encontro daquele gigante, confiando na proteção do seu Deus, confiando na força do Deus de Israel, meus irmãos, a Bíblia diz que ele ficou ali 40 dias e 40 noites prostrado diante daquele gigante, porque Saul ele tinha perdido a visão espiritual ali do tamanho do Deus que ele servia.
E ele, ao invés de olhar para a força do seu Deus, ele olhava ali para o tamanho daquele gigante, para a força daquele gigante, para a espada daquele gigante ali. E ao invés dele ir ao encontro do gigante, pelo contrário, ele se prostrou ali diante daquela batalha ali 40 dias e 40 noites. Foi necessário Deus levantar outro ali com visão espiritual para chegar diante daquele gigante ali, meus irmãos. Um jovem chamado Davi, que não olhava para o tamanho da situação, que não olhava para o tamanho daquele gigante, que não olhava para o tamanho da espada daquele gigante. Pelo contrário, quando Davi chegou naquele acampamento ali, Davi chegou contemplando a força do seu Deus, o poder do seu Deus, a grandeza do seu Deus, um Deus que já tinha livrado ele do urso, um Deus que já tinha livrado ele da boca do leão ali, meus irmãos. E quando Davi chega ali diante daquele gigante, Davi já não vê mais um gigante, Davi ele vê uma formiguinha ali, um incircunciso, um homem ali que eu acho que estava com perturbação mental, segundo Davi, problema de cabeça. Ele diz: quem é esse incircunciso aí para querer afrontar um exército do Deus vivo? Quem é esse homem? Que a Bíblia diz, meus irmãos, que Golias ainda tenta tirar Davi da sua visão espiritual ali. Ele olha para ele diante de todo mundo, tentando menosprezar Davi, e diz assim: porventura sou eu algum cão para vocês mandar um menino, um moleque com um pedaço de pau na mão para vir guerrear comigo? Mas Davi, meus irmãos, confiava no Deus que ele servia, no Deus que havia o chamado ali, meus irmãos. E Davi olha para aquele gigante e diz assim: olha, Golias, tu pode vir a mim com espada, com escudo, com lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou arrancar essa tua cabeça, vou dar para as bestas feras da terra e para as aves do céu, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel que luta, Golias. Não é com espada não, não é com escudo não, Golias, porque do Senhor é a guerra. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Davi vai num ribeiro ali. Ele pega 4, 5 pedrinhas ali, coloca uma delas na sua funda, ele roda aquela funda ali e lança em direção àquele gigante ali. A Bíblia diz que aquela pedra pega na testa daquele gigante, ele cai prostrado em terra. Davi corre ao encontro dele, com a sua própria espada Davi arranca a sua cabeça. E eu imagino Davi passeando naquele acampamento e dizendo assim: ó, tá vendo aqui, ó, era esse aqui que vocês estavam com medo? Era esse aqui que fez vocês ficar 40 dias prostrados? Dá uma olhada aqui, ó. Deus entregou a cabeça dele nas minhas mãos. Deus entregou a cabeça dele nas minhas mãos. Irmãos, muitas das vezes, meus irmãos, nós não vencemos as nossas batalhas, nós não vencemos as nossas lutas, porque nós nos prostramos diante da situação. Muitas das vezes nós paramos e ficamos olhando o tamanho da enfermidade, o tamanho do problema, o tamanho da luta que nós estamos enfrentando e deixamos de olhar para o tamanho do nosso Deus, meus irmãos. Eu te convido hoje pela fé, para você vir nesse ribeiro de Deus aqui, meus irmãos. Está lá no Salmo 46, o ribeiro que Davi foi, e pegar 4, 5 pedrinhas lá comigo, para nós derrubarmos esse gigante. Que pedra que você quer usar para derrubar ele, meu irmão? Que pedra que você quer usar? A Bíblia diz no Salmo 46 que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Vamos lá nesse ribeiro pegar algumas pedrinhas, vamos? Qual pedra que você quer usar? Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Que pedra que você quer usar, irmão? Isaías 41:10, Deus diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, sou eu quem te ajudo, sou eu quem te esforço, sou eu quem te sustento com a destra da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas.
Não temas, Deus é conosco, irmãos. Primeira epístola de João 4:4, João diz assim: filhinhos, sois de Deus e já vencestes o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É o que Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Nós servimos um Cristo, meus irmãos, que ao chegar ali ressurreto diante dos seus discípulos, para dizer para eles irem e anunciarem o evangelho em todo mundo, a toda criatura, antes ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não disse um pouquinho de poder, não, ele disse todo o poder está nas mãos dele, no controle dele. É por isso que Jesus é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, meus irmãos. Em suas mãos está todo o poder. É por isso que ele diz que tudo é possível ao que crê, e para Deus nada é impossível. Operando Deus, quem o impedirá, meus irmãos? Nós temos um Deus grande, nós temos um Deus forte, nós servimos um Deus todo-poderoso, meu irmão. Para de olhar para a situação, para de olhar para o que você está passando, o que você está enfrentando. Entrega esse problema, essa situação nas mãos do teu Deus, e eu te garanto que Ele vai te dar vitória, porque nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Deus grande, Criador de todas as coisas, meus irmãos. E para esse Deus que nós acreditamos e servimos, nada é impossível, meus irmãos. Pela fé, meus irmãos, nós podemos todas as coisas. Jesus disse: se vocês tiverem fé, como um pequenino grãozinho de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Olha para Deus, confie em Deus, meus irmãos, e eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória. Deus te abençoe, irmão. Tenha uma semana abençoada na presença desse Deus. Creia, Deus é grande, Deus é forte, Deus é poderoso e Deus é contigo. Não temas, Deus é contigo. Amém? Deus abençoe.